As novelas bíblicas da Record vão acabar. Ao menos é o que diz uma matéria que foi publicada essa semana no site Na Telinha e que pipocou aí entre os fãs de televisão e principalmente os fãs de produções bíblicas da Record. E é sobre essa matéria que eu quero falar com vocês hoje, se eu concordo ou não, qual é a minha opinião sobre isso e até onde isso realmente pode acontecer com base no que a gente tem aí de fatos. Antes, gostaria de agradecer as apoiadoras aqui do canal, a Fia Naya e a Enair Enes, que se tornaram membros do nosso clube de membros. Agora elas têm benefícios exclusivos e estão ajudando muito o canal. Se você também quiser apoiar o canal, clique no link da descrição ou em Seja Membro ao lado de inscrever-se, que a sua ajuda também vai ser muito grande. Bom, então eu tô aqui com a matéria que foi publicada no Na Telinha, foi publicada essa semana e foi escrita pelo jornalista Daniel César. E o que essa matéria basicamente está dizendo é que a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, cujo dono é o Bispo Edir Macedo, que também é dono da Record, que ela está passando pela sua pior crise financeira de todos os tempos desde que nasceu. E que isso ainda teria tudo a ver com as produções bíblicas. E que devido a essa falta de dinheiro, eles já estão estudando cortar por completo ou então tirar boa parte do orçamento que é destinado a essas novelas. Bem como também a autoridade máxima que a Cristiane Cardoso, filha do Bispo Edir Macedo, tem. Que a gente sabe, ela tem última voz em muitas decisões da teledramaturgia, não só das produções bíblicas, como, por exemplo, Topíssima, Amor Sem Igual, que em tese não são produções bíblicas, mas que ela também dá a sua última voz, porque muitas decisões dela aí também teriam relação com esse prejuízo do grupo. De forma oficial, a IURD, a igreja, ela não é dona da Record emissora, que parece que por conta de leis isso não é possível, mas é um grupo só. O Edir Macedo, ele é dono da igreja, é dono da Record, e aí sendo um grupo, o que eles fazem é pegar o dinheiro que entra na igreja, uma parte desse dinheiro, e destinar a Record, e aí, claro, ali dentro é destinado às produções bíblicas, entre outras coisas. E a reportagem aqui vem dizendo que eles ouviram de muitas fontes que a arrecadação total da igreja diminuiu 65% aí desde o período da pandemia. Afinal, claro, muita gente ficou desempregada, muita gente deixou de trabalhar, então ofertas, dízimos, tudo isso daí começou a diminuir drasticamente. Aí uma das opções que a igreja fez foi cortar também salários de pessoas que trabalham lá, os pastores, mas mesmo assim a crise está muito grande segundo o que é apurado aqui. Então uma outra opção que agora o grupo estaria avaliando fazer seria diminuir o repasse de verba que vai para a Record. E segundo o que diz aqui, esse corte estaria na casa aí de 75%. A Record passaria a receber só 25% do que vinha recebendo antes. E aí, com esses números todos, produzir essas obras bíblicas ficaria muito inviável, porque a gente sabe que, se for olhar só o mercado aqui brasileiro como um negócio de investimento e retorno, as produções bíblicas não dão lucro. Se deram, quando dão, é muito pouco. Geralmente elas ficam no prejuízo. A Record ganha como com essas produções? Para vendas no exterior. Eu até falei antes aqui já no canal para vocês que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existe um público muito grande que gosta dessas produções bíblicas. Inclusive o Rico e Lázaro, que é um dos maiores fracassos de audiência em sua exibição original aqui na Record, foi um sucesso de audiência lá nos Estados Unidos. Os números chegaram a passar a exibição de Supergirl, que é uma série de super-herói da DC Comics que passa numa emissora voltada para o público americano. E o Rico e Lázaro lá, voltado num público muito mais nichado, que é um público hispânico, mesmo assim venceu em audiência Supergirl. Gênesis, que foi agora de 2021, foi um sucesso estrondoso de vendas, então a Record ganha com essas produções, principalmente nas vendas para o exterior. O grande problema é que agora a Reis, além dos índices de audiência estarem aí de mediano para baixo, se a gente for pegar a média mesmo, tá ainda longe dos números que Gênesis fazia. Acontece que as marcas têm muitas dificuldades em anunciar. Uma porque você não pode inserir isso dentro da história, não faz nem sentido você ter, sei lá, uma marca de refrigerante, de shampoo, numa produção de época. E outra que com esses índices baixos tende a baixar também a expectativa dos anunciantes, então eles deixam de investir e preferem, vou anunciar nesse mesmo horário numa outra emissora que tá tendo um retorno melhor. E se a gente for falar de repercussão, porque assim, às vezes a audiência de uma obra não tá boa, mas a repercussão, ela é relativamente grande. E Reis, o que você vê aí nos principais portais de notícia que cobrem a televisão brasileira falando? Quase nada, só resumos, uma noticiazinha ou outra, não tem nem crítica, nem algo falando mal, é muito difícil de você encontrar. Então como que o mercado
mercado lá fora olha para isso e se interessa em comprar Reis para exibir nas suas emissoras, assim como fizeram com Gênesis. Então, segundo informações aí, a venda lá para fora também tá muito baixa, muito devagar. E a gente sabe que isso também tem a ver com a divulgação, que foi péssima. A gente analisou aqui no canal. Tudo que se trata de divulgação de Reis, 95% foi deplorável. Então, diante desses cortes, diante desses repasses menores, investir principalmente em produções contemporâneas, em produções que não tem nada a ver com a Bíblia, que se passam nos dias atuais. Só que essas soluções ainda não são decisões. E segundo a notícia, ela própria está correndo atrás de investidores, de anunciantes, mas até agora não está tendo muito sucesso em relação a isso. A Cris Cardoso, ela tem aí uma relação muito polêmica com os fãs, com quem acompanha as produções bíblicas. Na época de Apocalipse foi o auge, e também quando estourou aí essa interferência toda dela sobre a dramaturgia. Ela interferiu tanto em Apocalipse que fez a Viviane de Oliveira pedir demissão, sair da emissora. Isso fez ela desativar sua conta do Twitter e atualmente ela fica só no Instagram, administrando algumas páginas relacionadas à igreja, num comportamento assim bem questionável para alguém da posição dela numa empresa do tamanho da Record. Mandando indiretas, misturando os assuntos. Mais de uma vez ela já disse também que o grande objetivo dela, da produção com essas novelas bíblicas, não é o ibope, a audiência. Que o objetivo dessas produções bíblicas é evangelizar. Só que aí entra a realidade, né? Não existe dinheiro infinito para você fazer uma produção dessa. E aí entra a minha opinião. Primeiro sobre essa fala da Cris Cardoso, que ela sempre vem dizendo, todo investimento que você faz, você quer um retorno. Não tem como você ficar no prejuízo, senão você quebra. Isso é básico, a economia é básica. Como eu falei, as produções bíblicas, por mais que elas ficassem no prejuízo aqui no mercado brasileiro, na televisão brasileira, ela dava um super lucro lá fora. Só que com essa crise, tanto da Igreja Universal quanto de Reis, parece que o grupo tá repensando isso completamente. Assim, a igreja realmente deve estar nessa crise financeira, mas eu realmente não consigo acreditar que as produções bíblicas estão tão ameaçadas dessa forma, porque se você for analisar até pelos números de audiência, algo básico, você vê que é a galinha de ovos de ouro da Record, é o produto que mais dá retorno. Então, como que você, no alto da sua crise, vai pegar o seu produto que mais te dá retorno em relação aos outros e vai cortar, vai limar? A audiência de Reis não está boa, mas também não tá aquela coisa toda. A gente já passou por algo pior lá em Apocalipse, em O Rico e Lázaro, que a audiência realmente era terrível. Enquanto em Reis aqui tá beirando os 7 pontos, dá uma lambida ali nos 6 pontos, vai pro 7, vai pro 8 pontos, em Apocalipse teve momentos que estavam marcando 5 pontos, 4 pontos de audiência. Eu acho que já chegou antipico aí de 3, alguma coisa assim. E nem por isso acabou os investimentos lá. Pelo contrário, foi feito muito mais investimento na produção seguinte, que foi Jesus, a novela seguinte. Mas isso, claro que era de se esperar. Reis foi vendida como série. Na temporada passada, de fato, foi uma série. E agora, na segunda temporada, é novela total. E qual que é o problema disso? Na primeira temporada, muita gente não se identificou com o ritmo de série, com elementos de série que tiveram. A gente fala mais disso no vídeo de crítica da primeira temporada. E agora, na segunda temporada, quando vira novela de vez, é uma enrolação só nessa parte aí de Saul se tornar rei, algo que podia ser explicado em 3, 4 episódios, já tá levando uns 8, quase 10, então é fato que o público não recebeu Reis tão bem quanto Gênesis, por exemplo. E diante disso tudo, o mercado internacional realmente fica mais recuado para comprar. Assim como qualquer projeto, qualquer produto, você tem que entender que você vai ter altos e baixos, e olhando o panorama completo aí das produções bíblicas, Reis vão dizer que é esse baixo, infelizmente. Além disso, o mercado internacional não necessariamente exibe a obra daquela forma. Muitas vezes eles pegam, por exemplo, uma novela que é até bastante arrastada, faz cortes e transforma ela numa série com um ritmo muito mais dinâmico e que prende o público. Então, se Reis tem esse problema, o mercado internacional, que sabe que tem ali um público muito grande interessado nisso, eles podem muito bem pegar Reis, principalmente essa segunda temporada, fazer os ajustes necessários de edição e aí sim colocar para exibição. Então não vejo como tão ameaçado assim a venda para o mercado de fora. E essa história de os anunciantes terem dificuldades de anunciar dentro, isso aí não é nenhuma novidade, desde a história de Esther de 2010, até no grande sucesso Os 10 Mandamentos, tinham anunciantes, mas eles eram anunciados nos intervalos. As bíblicas nunca tiveram esse problema com os anunciantes para inserir anúncios, só porque é uma produção de época. Se fosse assim, a Globo mesmo não poderia fazer suas novelas das 6, que são de época, nos anos
anos 20, anos 10, porque lá também não tinha os produtos que tem hoje que tem que ser anunciados. Então, pra mim, esse é um argumento bem fraco. Os anunciantes não vão querer anunciar se não tiver audiência. Só que, como eu falei, Reis está numa audiência que várias bíblicas já estiveram, ou até muito menos já estiveram. Então quer dizer que nada das consequências que a matéria aqui tá apontando são reais? Não. Aí entra o que eu acho realmente que vai acontecer, o que pode acontecer, muito mais chances reais de ocorrer, que é um menor repasse. Não sei se cortariam 75%, porque é muito difícil você fazer uma produção bíblica, né? Existem maiores gastos, você precisa de cenários específicos, às vezes de equipe específicas, não é a mesma coisa que fazer uma novela se passando nos dias de hoje. Só que os gastos podem sim ser enxugados e a gente aí passar a ter menos efeitos especiais, menos figurantes, aquelas cenas com vários figurantes já corta, nada de viagens para gravar em outros países, ou seja, menor qualidade para as obras. E Reis tem vida longa ainda, segundo as últimas notícias, tem muitas temporadas, porque a história precisa ser contada por completo, toda a monarquia de Israel até naquele final onde Israel vira cativo da Babilônia. Por outro lado, já saiu notícias aí que a Record vai investir numa outra novela contemporânea pro ano de 2023, escrita pela Christiane Friedman, que é autora de vários sucessos, inclusive escreveu Jezabel, e ao que tudo indica, essa trama aí seria nos moldes da Record antiga, para passar às 10 horas, e sem muita interferência ou nenhuma interferência da Cristiane Cardoso. Então, essa notícia dessa próxima trama também casaria um pouco com essa matéria que sim, que a Cris Cardoso perderia um pouco da autoridade. Ao mesmo tempo, tá vindo aí pra junho Todas as Garotas em Mim, que é uma produção já com uma cara totalmente diferente, é contemporânea, voltada ao público juvenil. Essa também pode ser uma alternativa aí pro futuro da Record, porque essa série ela vai ter cenas, maioria contemporâneas, vai ter cenas bíblicas, mas o foco maior é na contemporaneidade, os personagens principais são desse tempo. Então é claro que o gasto para se fazer uma série dessa é menor. Sobre essas interferências todas da Cris Cardoso, eu acho assim, gente, que eu não vejo como um problema ter alguém no papel dela, ou ela mesma nesse papel aí, para fazer a supervisão de tudo que é produzido nas obras bíblicas. Eu acho que o problema é quando ela começa a interferir em toda a teledramaturgia da Record. A Record, tudo bem que na prática ela serve aos interesses da igreja. Só que sendo uma televisão voltada para todos os públicos, eu acho que seria mais saudável para ela, do ponto de vista artístico, do ponto de vista financeiro, se tiver várias opções em sua teledramaturgia. Então deixa a Cris Cardoso comandar as obras que são adaptações bíblicas, obras que são, vamos dizer, gospel, como Todas as Garotas em Mim, mas deixa outras pessoas mexerem com as tramas, vamos dizer, seculares, contemporâneas, que não tem nenhuma relação com as bíblicas, porque isso também ajuda indiretamente as bíblicas. Com essas produções sem interferência dela, vai chamar muito mais público, porque era o que acontecia no passado. Deixa a Record, com seus profissionais, fazerem o que sabem fazer. E chamando mais público, indiretamente, esse público, uma fatia desse público vai ficar e vai se interessar pelas produções bíblicas. Isso é natural, é estatística. E enquanto ela estiver aqui, nesse nicho de produções bíblicas, também que diminua um pouco aí na sua interferência e dê liberdade aos autores. A gente já sabe aí de Vivian de Oliveira, que saiu por causa de interferência. Teve o Gustavo Reis, que ele escreveu Sansão e Dalila. Ele vai escrever uma próxima novela da 7 da Globo, agora ele já é da Globo, mas muita gente nem lembra, mas ele foi o primeiro autor de Gênesis. Ele estava escrevendo, de fato, os primeiros capítulos de Gênesis lá em 2019, mais ou menos. Gustavo Reis, então, saiu, depois ainda o Emílio Boechat, que ele, de fato, escreveu aí os primeiros episódios de Gênesis, até foi aproveitado muito do que ele fez, porém ele não foi creditado a pedido dele mesmo, porque ele não reconhece a obra dele ali. Depois disso foi demitida Paula Richard, foi demitido Camilo Pellegrini, que também escreveu Gênesis. Só aí 5 autores demitidos, ou por causa da gestão da Cris Cardoso, pedindo demissão, ou sendo demitidos por ela. E ao mesmo tempo você tem aí a ascensão de autoras ligadas às ideias dela, como a Stephanie Ribeiro, a Rafaela Castro, o que deixa muito claro qual era a intenção da Cris Cardoso. E tem mais, a Rafaela Castro, segundo rumores, ela também já foi retirada da autoria de Reis. Parece que ela só vai escrever essa segunda temporada e que a Jaqueline Correia vai assumir a temporada 3 aí, a temporada ou 4, não sei mais, tá uma bagunça isso daí, a temporada sobre o rei Davi. Jaqueline Correia, ela colaborou com essa segunda temporada em Gratidão. Se você for olhar lá no escrito com da primeira temporada, que aparece na abertura, não tem a Jaqueline Correia, mas parece que ela vai ser a autora titular. Por que que a Rafaela Castro saiu? Será que ela também tá sendo afetada por essa
crise que tá passando a Cris Cardoso, essa crise de autoridade, bom, fica aí a indagação, né? Por favor, diga nos comentários o que você acha disso, qual é a sua opinião. Vou deixar a matéria também aqui no link na descrição se você quiser ler. Mas em geral o que eu acho é que na prática o que vai acontecer é que o orçamento das produções bíblicas será diminuído, não sei se em 75%, mas vai ter aí uma diminuição. E quanto a Cris Cardoso, eu acho que também ela não vai ser assim tirada tão facilmente, porque ela é a filha do dono. E o Edir Macedo, que é o dono, ainda nada foi decidido, ele ainda vai avaliar toda essa situação, todos os fatores, todas as variáveis e assim tomar uma decisão do que fazer. E mais uma vez aqui o nome das apoiadoras do canal, a Fia Naya e Enair Enes, muito obrigado por ajudarem o canal, e se você quiser também ajudar, você pode ajudar a partir de apenas R$ 2,99 ao mês, tendo benefícios exclusivos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem aqui 2 vídeos para você ficar mais um pouquinho com Falando de Bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!